Vamos trabalhar hoje o capítulo 21 e 22. Nós vamos tentar acelerar um pouco, porque no começo do ano que vem nós vamos entrar com outra agenda de estudo, que serão os panorama bíblico. Então nós vamos concluir ainda este ano a exposição de Atos. Hoje nós vamos tratar nos capítulos 21 e 22. Por ser uma leitura muito longa, eu sugiro a vocês de nós não fazermos a leitura e irmos olhando passo a passo, tá certo? Para nós ganharmos tempo. Bom, todo mundo aqui? Essa porta abriu sozinha ou sozinha? Vocês não ficaram com medo? Obrigado, filho. Muito bem. Atos 21 e 22. O contexto aqui é Paulo retornando a Jerusalém depois da sua terceira viagem missionária. De certa forma, Paulo está encerrando o seu ministério nessas províncias do Império: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Esse território já está esgotado e ele agora está voltando para Jerusalém com dois propósitos. Primeiro, ele quer levar uma oferta para os pobres da Judeia. Está levando uma oferta para os pobres da Judeia. Segundo, relatar para os judeus, para os irmãos da igreja de Jerusalém, as maravilhas que Deus estava fazendo entre os gentios. Vocês sabem que Paulo visitou Jerusalém depois da sua conversão 5 vezes. 5 vezes, apenas 5 vezes. Eu queria recordar para você quais são essas vezes. Você pode, rapidinho, olhar comigo na Bíblia? Primeira delas, Atos 9, 26. Olha lá. Atos 9, 26. Depois que ele se converteu em Damasco, depois foi 3 anos para a Arábia, voltou para Damasco, e agora o 26 diz assim, 9, 26, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Então a primeira visita dele, depois da conversão a Jerusalém, se deu em torno de 3 anos depois da conversão. E quando ele volta, a igreja não acreditou na conversão dele, depois Barnabé o acolheu e ele foi recebido. Segunda visita, Atos 11, olha lá, 11:30. 11:30. A leitura teria que ser a partir do verso 27, né? Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, Saulo aqui e Barnabé vão a Jerusalém levar uma oferta especial numa situação de emergência. Tá? A segunda visita dele. Tá? Segunda visita dele. Terceira visita. Confira aí, capítulo 15, verso 2. Essa visita é depois da primeira viagem missionária, para reunir um concílio, para tratar de um problema doutrinário. Aí confira aí, versículo 2, 15, 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Então a terceira viagem dele a Jerusalém tem o propósito de resolver um problema doutrinário. Os judaizantes estavam perturbando as igrejas gentílicas, e ele sobe então para reunir os presbíteros e diáconos para tratar dessa matéria doutrinária. Essa foi a terceira viagem dele. Vamos ver a quarta viagem, capítulo 18, verso 22.
Vamos juntos? Você lê comigo? Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Essa visita aqui foi depois da segunda viagem missionária. Ele esteve em Corinto, 18 meses, e ele sai de Corinto, vai até Jerusalém, cumprimenta a igreja, desce para Cesareia, e então é que ele embarca para Éfeso. Então, essa quarta viagem de Paulo a Jerusalém é entre a segunda e a terceira viagem missionária dele. A quinta viagem missionária de Paulo a Jerusalém e última, quinta e última, ele nunca mais volta aqui em Jerusalém. Está aqui no capítulo 21, 17. 21, 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Qual o propósito dessa viagem agora? Levar a oferta que ele recolheu entre as igrejas gentílicas da Macedônia e da Acaia para os pobres da Judéia. E para relatar para a igreja de Jerusalém como Deus estava abençoando o ministério dele entre os gentios. Essa é a última visita dele a Jerusalém. Agora ele é preso em Jerusalém, e aí dessa prisão ele desce para Cesareia, Cesareia para Roma, e ele não volta mais à cidade de Jerusalém. Então, só para refrescar a memória de vocês. Então vamos lá. Quando Paulo está partindo de Éfeso para Jerusalém, para levar uma oferta para os pobres da Judéia, quem está levando um presente espera o quê, gente? Agradecimento, mas o quê? Acolhida generosa, né? Acolhida generosa. Vamos entender uma coisa. Ele está levando essa oferta na hora que ele está embarcando para Jerusalém, rumo a Jerusalém, digo. Olha o que acontece. Olha a percepção dele. Atos 20, 22 e 23. Confira aí. Você pode ler comigo? E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Olha que cena complicada. É a mesma coisa de você comprar um presente na loja, bem caro, e dizer para a pessoa: vou visitar você para levar um presente. E enquanto você está se preparando para ir para essa pessoa, você tem uma convicção dada pelo Espírito Santo, que a partir que você sair da sua casa, o que você vai enfrentar pela frente, vai ser cadeias, tribulações. Esse negócio ficou tão pesado no coração dele, que quando ele saiu de Éfeso, ou melhor, quando ele saiu, de Éfeso, ele passa 3 meses na cidade de Corinto, na Grécia. E os estudiosos afirmam que foi exatamente nesse período que ele ficou 3 meses na Ásia, ou melhor, na Grécia, é que ele escreveu Romanos. Que ele escreveu a carta aos Romanos. E ao escrever essa carta, antes de partir para Jerusalém, olha o que ele pede para a igreja de Roma. Para a igreja de Roma antes de ir para Jerusalém. Abra aí em Romanos 15. Abra em Romanos 15. Versos 30 e 31. Vamos ler, mas lê direitinho agora, porque nós estamos lendo assim tão fraquinho, né? Vamos ler direito? Juntos, vamos lá? Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Vamos entender uma coisa então?
ele faz uma distinção entre os santos de Jerusalém e os rebeldes. Vamos entender isso. A igreja de Jerusalém acolheu bem Paulo. Quem não acolheu Paulo em Jerusalém foram os rebeldes. E quem eram os rebeldes? Quem eram os rebeldes? Eram os da seita dos fariseus, que criaram problema logo depois da primeira viagem missionária, que desceram de Jerusalém, Atos 15:1, dizendo para os crentes gentios o seguinte: se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Essa gente é que foi o grande drama de Paulo. E Paulo, ao embarcar, está pedindo oração. Olha, irmão, vocês orem por mim. E aliás, ele não pediu por oração, lutem comigo em oração. Eu gosto dessa ideia. Oração é luta, gente, é luta, é guerra. Lutem comigo em oração, para que eu não seja morto pelos rebeldes. Paulo não é inocente, não. Paulo não está indo para lá assim, despercebido, não. Paulo sabe que o que vai ter pela frente, cadeias, tribulações, conspiração e risco de ser morto. Ele não estava inocente sobre isso. E nem por isso ele deixa de ir. Tá certo? Bom, então agora vamos olhar a viagem, como é que foi. Agora sim, Atos 21 e 2. Isso era apenas para a gente se situar. Então veja lá. Depois que se despede dos presbíteros em Mileto, ele diz aí que eles foram a Cós, que era uma ilha, depois a Rhodes, versículo 1, depois a Pátara. Eram regiões próximas de onde ele estava. Aí ele diz que achando um navio que ia para a Fenícia, eles embarcaram nele, seguindo viagem. Aí verso 3 diz, quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegaram para Síria, e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. O que você entendeu uma coisa? Esse navio não era só de passageiro, era navio de carga. Então não tinha transatlântico, luxuoso, com cabine luxuosa, com all incluso, tudo, comida para lá e para cá, não. Ele está pegando um navio de carga. Aí o que acontece? Versículo 4, encontrando os discípulos ali em Tiro, permaneceu lá durante quantos dias? 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Aí você percebe o seguinte: a mesma percepção que Paulo teve lá em Mileto, de que o que esperava para frente era cadeias e tribulações, os crentes, os discípulos de Tiro, têm a mesma entendimento, vai ter problema, essa viagem vai ser complicada. Confirmação disso. E aí, versículo 5, passados aqueles dias, tendo nos retirado, prosseguimos viagem. Ele está de caminho, ele está andando, ele não está ali para ficar ali não, ele só está fazendo conexão. Acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia oramos. Olha que despedida comovente, emocionante, com Paulo. Os discípulos de Tiro se ajoelham, oram com ele, em lugar público, né? A gente fica às vezes envergonhado de orar em lugar público. Você já ajoelhou alguma vez na praia para orar? O povo está passando, tomando banho, você está lá ajoelhado? Esquisitão, não? Meio esquisitão, não é não? Ele não está nem aí com o que as pessoas estão pensando. Muito bem. Então, despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. E ele contou a viagem. Aí veja você, de Tiro a Cesareia, versículos 7 a 16. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida. Aí saudaram os irmãos, passando ali um dia com eles, só um dia, então está de conexão, está indo para Jerusalém. Versículo 8, no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. Cesareia já fica em Israel. Cesareia era o lugar onde o governador romano morava. Cesareia é onde Herodes o Grande havia construído um grande porto.
de onde produtos saíam e chegavam do mundo. Eu quero que vocês entendam isso. Às vezes a gente lê na Bíblia lá que Pilatos, estava em Jerusalém, e que os sacerdotes levaram Jesus a Pilatos. Pilatos não morava em Jerusalém. Pilatos morava em Cesareia. Mas então por que eles levaram Jesus a Pilatos em Jerusalém, não em Cesareia? Porque na época das festas, sobretudo da Páscoa, a população de Jerusalém quintuplicava. Era a alegria dos judeus e o terror dos romanos, medo de motim. Então o governador, com todo o seu aparato militar, se transferia de Cesareia para Jerusalém. Mas a sede do governo romano era Cesareia, a cidade marítima, às margens lá do mar Mediterrâneo. Então eles chegaram aonde? Aqui no versículo 8? Cesareia. E aí eles entraram na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele, o diácono Filipe, morava agora em Cesareia. E ele tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. É muito importante entender isso, porque hoje tem algumas pessoas que acham que a mulher tem que ficar calada, e mesmo calada ela fica errada ainda. A Bíblia diz que Filipe tinha 7 filhas e elas faziam o quê? Profetizavam. O que é profetizar? Pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus. Agora veja você. Agora olha aí o versículo 10. Demorando-se ali, quantos dias? Há alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Então note uma coisinha, só detalhes, gente, é importante a gente pegar os detalhes, Sempre que alguém está vindo da Judéia, onde está Jerusalém, está descendo ou subindo? Quem vem da Judéia? Está descendo ou subindo? Sempre descendo. Sempre descendo. Porque Jerusalém fica no alto, 800 metros acima do nível do mar. Então tem que descer, não pode subir para Jerusalém, não pode descer, o cara não desce para Jerusalém, ele desce de Jerusalém, desce da Judéia. Aí esse camarada, profeta Ágabo, desceu de lá. E aí veio ter conosco, tomou o cinto de Paulo, versículo 11, ligando com ele os próprios pés e mãos de Paulo, declarou: isso diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Isso aqui é uma profecia. Prendeu Paulo com o cinto, pés e mãos, o cara está atado, falou: o Espírito Santo está dizendo que assim farão com este dono desse cinto, que é você mesmo, Paulo, e entregarão você aos gentios. Profecia dada, em sintonia com o que Paulo já tinha percebido lá em Atos 20, 22 e 23, lembram? O Espírito Santo me assegura que daqui para frente que eu vou encontrar de cidade em cidade, cadeias e tribulação. Aí o que acontece diante dessa profecia? Versículo 12, quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, quem são nós e quem são os daquele lugar? Quem são os nós aí? A caravana que acompanhava Paulo, os membros da viagem que somavam com Paulo, e os irmãos que moravam em Cesareia, fizeram o que com ele? Rogamos, versículo 12, a Paulo que não subisse a Jerusalém. Preste atenção, a profecia de Ágabo não está dizendo para Paulo não ir para Jerusalém. A profecia de Ágabo está constatando o que vai acontecer em Jerusalém. Estão entendendo? Paulo não está desobedecendo uma profecia aqui. Olha a reação dele no verso 13. Então ele respondeu: que fazei chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. O que ele disse para os presbíteros de Éfeso lá em Atos 20, 24? Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto eu complete minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo está sendo o quê? Coerente. Ele sabe o que vai acontecer,
Ele está dizendo que ele não leva em conta a vida dele. Ele está dizendo que mais importante que viver é fazer a obra de Deus. Ele passa por Tiro e ele recebe confirmação de que vai ter problema. Ele chega em Cesareia e Ágabo prende com o cinto e diz: olha, vão fazer isso com você, vão prender você, vão entregar você aos gentios. Os discípulos tentam demovê-lo, chorando, tentando comovê-lo emocionalmente. E ele responde isso: que fazeis? Quebrantando meu coração. Estou pronto não só a ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Olha o verso 14. Como, porém, não o persuadimos, preste atenção na linguagem pessoal. Lucas escreve Atos, e Lucas estava no meio do grupo que tenta dissuadir ou persuadir Paulo a não ir. Ele admite que nem ele mesmo, que era um médico particular de Paulo, consegue dissuadir Paulo do seu projeto de ir para Jerusalém. Como eles não conseguiram, olha o que é que acontece. Versículo 14. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. O que Paulo tinha consciência? Que ele estava fazendo a vontade do Senhor. Aí, passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia, note isso, conosco. Então, engrossou um pouquinho mais a caravana. Já tinha gente com Paulo está subindo, outros irmãos de Cesareia estão subindo, inclusive trazendo consigo Nazon, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Agora, vamos olhar aqui alguns pontos importantes. A partir do verso 17, de Cesareia a Jerusalém. Primeiro, uma acolhida calorosa. Quem pode ler o verso 17 comigo? Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com? Quem são os irmãos aqui? Os membros da igreja de Jerusalém, os crentes. Então Paulo não tinha problema com a igreja de Jerusalém, não vamos entender errado, não. A igreja de Jerusalém acolheu Paulo com alegria. Segundo lugar, um encontro com a liderança. Olha o verso 18, vamos ler o 18? No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Vamos entender um pouquinho de novo aqui. Quem é esse Tiago aqui? É o Tiago apóstolo? Não pode ser o apóstolo. Por que não pode ser? Por que não pode ser Tiago apóstolo aqui? Porque já tinha sido assassinado lá no capítulo 12 de Atos. Então não era ele. Esse Tiago aqui era o irmão de Jesus, o que escreveu a carta de Tiago, o que presidiu o concílio de Jerusalém no capítulo 15. Agora, por que que você não vê menção dos apóstolos, e sim de Tiago, que não era apóstolo, e dos presbíteros? Porque muito provavelmente, a essas alturas, todos os apóstolos já tinham saído de Jerusalém. A igreja agora cresceu, são dezenas de milhares de membros, e agora tem um líder chamado Tiago, e este líder trabalha com um colegiado de presbíteros, pastoreando a igreja de Jerusalém. Então note isso, por favor, versículo 18, Paulo foi conosco. Quando de Paulo foi conosco, é porque Lucas está no meio. Paulo foi conosco. Encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros, não alguns presbíteros, todos os presbíteros se reuniram. Versículo 19, olha comigo, por favor. O que está acontecendo aí? Um testemunho minucioso, 19 e 20. Vamos ler 19 e 20 juntos? E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios, por seu intermédio. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus, e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Então vamos entender duas coisas aqui, tem duplo testemunho aqui. Primeiro, um testemunho de Paulo para os presbíteros da igreja. Segundo, um testemunho dos presbíteros da igreja para Paulo.
Veja, por favor, de novo, esse aspecto aí, é muito importante. Versículo 19. Tendo-o saudado, contou de que maneira, irmãos? Minuciosamente. O que é contar uma coisa minuciosamente? Detalhadamente. Tem espaço para testemunho na igreja? Tem. Não tem espaço para projeção humana na igreja. Ele contou minuciosamente o quê? O que ele fez? O que Deus fez. Você escutou o testemunho que o cara parece um astro? Toda a glória para mim? Já escutou o testemunho assim? Paulo contou minuciosamente o que Deus fez, não o que ele fez. Que quem faz é Deus. Quem faz é Deus. E aí, você percebe que nesse relato minucioso, detalhado que Paulo dá, o que Deus fizera entre os gentios por seu intermédio. Ele é apenas o instrumento. Quem operou foi Deus. Entre os gentios. Qual foi a reação da igreja? Versículo 20, ouvindo-o, deram glória a Deus. Então a igreja de Jerusalém não é hostil a Paulo, não é hostil ao ministério de Paulo, não é. Quer um exemplo disso? Abra lá em Gálatas 2:10, só para você fazer conexões. É muito importante na Bíblia a gente fazer conexões para entender melhor as coisas. Leia comigo, por favor, a partir do verso 7 até o versículo 10. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Você percebe isso? Lá atrás, os colunas da igreja, que era Tiago, irmão de Jesus, que se tornou líder da igreja, juntamente com os dois apóstolos, entenderam o chamado de Paulo para os gentios. Pode ir, Paulo, você tem a nossa bênção, você tem a nossa destra de companhia, você tem o nosso apoio. Agora, Paulo, ao ir para os gentios, vamos pedir uma coisa para você, esqueça dos pobres não. O que é que ele está fazendo no final dessa terceira viagem missionária que nós estamos examinando hoje? Levando o quê? Uma oferta para os pobres. Ele está sendo fiel àquilo que foi orientado a ele fazer lá no começo. Ele está sendo consistente. Eles deram glória a Deus. Então a igreja está feliz com Paulo, com o ministério de Paulo. Agora, olha o testemunho deles para Paulo. Versículo 20, parte B. Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram. Irmãos, que coisa fantástica. A igreja de Jerusalém é tão grande que eles não conseguem nem quantificar exatamente quantas dezenas de milhares. Ora, se quantas dezenas, então tem mais de duas, vocês concordam comigo? Tem mais de duas dezenas. Porque se fosse só duas, seria exagerado você falar quantas dezenas, não seria? O que significa isso? A igreja de Jerusalém agora tem no mínimo mais de 30 mil membros. No mínimo mais de 30 mil membros. E o que eu acho maravilhoso é que os apóstolos entenderam, essa igreja está madura, para cuidar de si mesma. Temos aqui um time de presbíteros, orientado e liderado por Tiago, e nós apóstolos podemos rodar o mundo, para ir para outros campos. E eles estão dando esse testemunho, e essas pessoas disseram, eles são zelosas da lei. E aí você vai perceber um fato curiosíssimo. Vamos olhar o versículo 21
até 26, que aqui é um ponto importantíssimo, uma ação preventiva. Os líderes da igreja, os presbíteros, estavam preocupados com a visita de Paulo. Muito preocupados. Preocupados por causa da igreja? Não. Preocupados com quem que os presbíteros estavam? Com quem? Com os rebeldes. Paulo estava preocupado com os rebeldes quando viajou para lá? Estava. Ele disse para Roma, para a igreja de Roma, lutem comigo em oração, para eu não ser morto pelos rebeldes. Agora os presbíteros que recebem Paulo em Jerusalém, estão preocupados também com os rebeldes. O que são os rebeldes, gente? É gente assim, devasso? É gente que não tem nada a ver com religião? Quem eram os rebeldes? Os religiosos extremados. Você acha que tem religioso extremado hoje? Tem algum terrorismo em nome de religião hoje? Não tem coisa pior para cegar uma pessoa do que esse exagero, essa falta de entendimento, de equilíbrio da religião. Eu mato em nome de Deus, eu prendo em nome de Deus, eu torturo em nome de Deus. Quem não rezar pela minha cartilha, ipsis litris, tem que ir para a fogueira. É inquisição, é morte. Então os presbíteros se preocuparam com Paulo, porque Paulo estava chegando. Qual era a preocupação deles? Olha aí por favor, versículo 21. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo costumes. Aí você vai notar uma coisa curiosa aqui. Os radicais são alimentados pela mentira. Alimentados pela mentira. Olha o que no imaginário deles, eles acreditavam que Paulo estava acontecendo com o ministério de Paulo. Foram informados a teu respeito que ensinas a todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. Paulo ensinava isso, gente? Não. O radicalismo se alimenta da mentira. Eles estavam, os radicais, os rebeldes, furiosos com Paulo, porque eles estão informados de forma mentirosa que Paulo está ensinando as pessoas a apostatarem de Moisés, a serem contra a lei de Moisés, e estão com raiva de Paulo, sem investigarem a verdade. Aí os presbíteros perguntaram para Paulo assim: que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que vamos te dizer. Então estão orientando Paulo, estão aconselhando Paulo, são os presbíteros, são os líderes da igreja, são os pastores da igreja. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram um voto. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça, nazireado. Saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito. Então diz Paulo, faz o seguinte, filho, você se apresente para essa gente aí, de tal maneira cuidadosa, raspa a cabeça, faz o voto, cumpre todos os rituais aqui, para que aquilo que estão falando mal de você, pensando mal de você, eles possam, essa ideia possa cair por terra. Vamos agir preventivamente, Paulo. Versículo 25. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue da carne de animais da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Por que estão dizendo isso para os gentios? Vocês se lembram qual foi o resultado do concílio de Jerusalém? O que é que os gentios deviam fazer? Vocês não precisam se circuncidar, mas se abstenham disso. O que é isso? Preste bem atenção, isso é um princípio muito importante. A minha liberdade não dá-me o direito de ferir a consciência fraca do outro, a susceptibilidade do outro. Tem coisas negociáveis e tem coisas inegociáveis. O que Paulo não negocia? Se você me falar que circuncisão é necessária para a salvação, eu não negocio isso. Não negocio.
Isso para mim é inegociável, é absoluto. Eu não abro mão, eu brigo, eu reúno concílio, eu vou, o fim do mundo, eu luto por essa causa. Eu não abro mão, isso é a verdade do Evangelho. Só a graça é suficiente, acabou. Agora, se você me falar que, se eu me circuncidar, eu vou abrir portas para o Evangelho, vai quebrar barreiras para pregar o Evangelho, eu me circuncido. É isso. É por uma razão apenas de não ferir barreiras, estou pronto. Lembra de Paulo? Acabou de dizer o seguinte: a circuncisão não é necessária. Ele vai para a segunda vez missionária, circuncida Timóteo. Circuncida Timóteo. Mas por que circuncida Timóteo? Porque agora não tem um conteúdo teológico, agora tem apenas uma questão cultural para se abrir portas para o Evangelho. Estão entendendo isso, irmãos? Paulo não está fazendo dois pesos, duas medidas, jogando lá em cá, não. Paulo está sendo consistente com a sua teologia. Se um ritual religioso é apenas algo cerimonial que quebra barreiras e abre caminhos para o Evangelho, estou pronto, não tem problema nenhum. Agora, se você me falar que eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer isso, eu não estou salvo em Cristo Jesus, aí eu não abro mão, aí eu não faço. Pois bem, vamos agora então para o capítulo 22. A defesa de Paulo em Jerusalém. Não, eu não estou no 21 ainda, né? Deu uma pulada grande aqui, né? A prisão de Paulo, vamos lá. Olha o verso 27, um alvoroço medonho. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos de onde? Da Ásia. Preste atenção nisso na leitura de Atos. Os judeus não nascidos em Jerusalém eram os mais encrenqueiros, eram os mais complicados, eram os mais rebeldes. Se você notar por onde Paulo passou nas viagens missionárias dele, ele teve apoio dos romanos, mas teve sempre a perseguição dos judeus. Então note isso, quando vieram da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Motim. Oi, gente, preste atenção nisso. Multidão não pensa. Não pensa. Multidão é uma boiada. Você já viu uma boiada estourada? Ninguém segura. Ninguém segura. É um arrastão. É um negócio horrível. Amotinaram o povo. Alvoroçaram todo o povo e o agarraram. E aí você vai ver a acusação falsa. Olha a acusação falsa aí, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por onde? Por toda parte ensina quem? A todos serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Olha que monte de acusação contra ele. O povo amotinado, gente, não discerne nada, é um perigo a multidão, um perigo. Todas as acusações contra Paulo são falsas. Ele não está contra o povo, ele não está contra a lei, ele não está contra o templo. Agora, essa acusação finalzinha aqui, ainda mais introduziu até gregos no templo. Irmãos, isso era um crime gravíssimo. Gravíssimo. Era tão grave, você lembra do templo de Salomão? Tinha o pátio dos gentios. O gentio podia até esse muro aqui. Daqui você pode ir. Se você, gentio, passar desse muro para cá e entrar para dentro do templo, você pode ser morto. Roma dava liberdade aos judeus para matar. Os judeus não tinham liberdade de matar ninguém. Mas se um gentio entrasse para dentro do templo, o judeu podia matá-lo. Era uma profanação. Agora estão acusando Paulo de ter introduzido, não um grego, mas gregos, dentro do templo. O que significa isso? É passível de morte. Mata esse cara. Em nome da religião. Em nome de Deus mata. Só o problema é o seguinte, que a acusação é falsa. Falsa. Veja mais. Uma decisão fatídica, 31, olha o versículo 31 aí.
procurando eles, não, vamos pensar outra coisa aqui, desculpa, perdão, versículo 30, agitou, você pode ler comigo 30? Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram para fora do templo, imediatamente foram fechadas as portas, não se podia matar ninguém lá dentro do templo. A coisa é tão grave que diz aqui, talvez numa hipérbole, que a cidade inteira foi o quê? Agitada. Quando tem um agito, o povo faz o quê? Concorre. Vai lá ver o que está acontecendo. Olha o motim, a confusão pronta, formada. Arrastaram para fora do templo. Olha a decisão fatídica, versículo 31. Procurando eles matá-lo. Matá-lo. Todas as acusações eram gravíssimas. Todos eram passíveis de morte. E aí o que está acontecendo? Versículo 31b. Vem a intervenção. Chegou o conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Chama a sua atenção para isso. O governador subia para Jerusalém em que épocas? Para as festas. As festas. Com medo de quê? De motins. Agora a cidade está amotinada. O comandante tem informação disso. O comandante tem informação disso. E aí o que é que acontece com ele? Olha aí comigo. Versículo 32. Então este, levando logo soldados e centuriões. O que é um centurião, gente? Cuida de quantos soldados? 100 soldados. Nós estamos falando aqui de um exército na rua. Correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante, os soldados cessaram de espancar. O cara já estava apanhando já. Ele ia morrer, mas já estava apanhando. É o prelúdio da morte. Aproximando, versículo 33, aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. O comandante não está sabendo de nada, só está sabendo que tem motim e que tem um cara apanhando e vai morrer. Versículo 34, na multidão uns gritavam de um modo, outros de outro. Multidão é assim. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Cabe ao poder proteger a pessoa. Ao chegar às escadas, versículo 35, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão. O cara está na mão do soldado, mas a multidão está assim dele, querendo dar pancada ainda. Pois a massa de povo seguia gritando, mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, é-me permitido dizer algumas palavras, ou alguma coisa? Respondeu ele, sabes o grego? Ele não está sabendo nada quem é Paulo, está por fora de tudo, coitadinho do comandante. Às vezes a polícia é assim, né? Às vezes, já viu os filmes americanos? Quando é que a polícia chega? Depois que o cara morreu, aí chega. Toca na sirene, todo o assunto resolvido, todo o problema resolvido, ele chega. Está mais ou menos assim aqui. Não és tu, olha a confusão do comandante, não és tu porventura o egípcio que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé, na escada, fez com a mão sinal ao povo. Eu acho isso incrível. Só Deus para fazer isso, porque uma multidão amotinada contra ele, o cara levantar a mão, eles vão gritar mais ainda, né? Diz que o povo fez silêncio. Silêncio. E ele falou em língua hebraica, dizendo. Aí começa o discurso dele. E aqui no discurso dele, ele vai contar a conversão dele. Quantas vezes a conversão de Paulo é registrada em Atos? Quem sabe? Quantas vezes? Quantas? 3 vezes. Capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26. Aqui neste testemunho de conversão, dos versos 1 a 5, Paulo vai contar a sua história antes da sua conversão. De 1 a 5. O que ele era antes?
E ele começa a mostrar para ele: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que eles falavam em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. Você sabe que tem silêncio e tem maior silêncio, né? Maior silêncio. E aí ele diz no verso 3: eu sou judeu, nasci em Tarsa Cecília, me criei nessa cidade, aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. Aí ele está sendo relações públicas, né? Ele não está dizendo: vocês são uns assassinos malucos, não, então vocês são zelosos. Tem hora que você tem que saber discursar. Saber discursar. Se você não souber discursar, você nem termina o seu discurso. E aí ele diz assim: persegui este caminho até a morte. Eles entendiam bem o que era a morte, queriam matá-lo. Prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres, de que são testemunhos o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e virei para Damasco, para pode trazer manietados para Jerusalém, o que também lá estivessem, para serem punidos. Sabe o que ele está dizendo para os camaradas que querem matá-lo? Ô gente, eu era igualzinho vocês. Eu tinha o mesmo DNA de vocês. Eu estava no mesmo time de vocês. Ele conta primeiro quem ele era antes da conversão. Agora notem dos versos 6 a 11, que Paulo conta a sua experiência de conversão. Eu acho isso maravilhoso. Você pode ler 6 a 11 comigo numa leitura corrida? Vamos lá? Mas leitura direitinho. Vamos juntos? Ora, aconteceu que, indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz, quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Então note isso, está o versículo 11. Ele está contando exatamente a experiência que teve no caminho de Damasco, da conversão dele. E eu acho isso tão bonito, sabe por quê? Paulo estava num culto quando ele foi convertido? Estava num culto? Estava ouvindo o evangelho, a pregação do evangelho? Ele tinha um coral bem bonito cantando, assim, tocando o coração dele, a emoção dele. Não, o cara estava com raiva, respirando ameaças e morte, indo para perseguir a igreja em Damasco. Nessa caminhada, sem que ele orasse, sem que ele ouvisse, sem que ele buscasse, sem que ele frequentasse um culto ou uma sinagoga, Deus fuzilou o cara. Uma luz fulminante em cima dele. 3.000 volts em cima dele, ou mais, não sei. O cara caiu cego. E ele escutou uma voz do céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Lá na outra linguagem: dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Deus já estava ferroando esse cara, estava resistindo. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele está contando o testemunho dele, diante da multidão que quer matá-lo, até que ele é conduzido cego pela mão até Damasco. E aí vem, Paulo conta acerca do projeto de Deus em sua vida, dos versos 12 a 16. Agora vocês escutam, eu vou ler. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, e pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista, e olhei para ele. Então ele me disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu, para conheceres a sua vontade, veres o justo, e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha, diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Notem vocês,
que ele começa a contar aqui o projeto de Deus para a vida dele. Qual era o projeto de Deus para a vida dele? Versículo 14. O Deus de nossos pais te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo, ouvires uma voz, porque terás de ser o quê? Sua testemunha, das coisas que tens visto e ouvido. O que é uma testemunha? É alguém que viu e ouviu alguma coisa, e passa isso fielmente para frente. Ele está dizendo que esse Deus que o converteu, o chamou, o separou, para ele ver, para ele ouvir, para ele ser enviado para ser testemunha. E agora, veja comigo, Paulo conta como relutou com Deus para aceitar seu ministério direcionado aos gentios. Presta atenção nisso, irmãos. É aqui que Paulo trata dessa questão. Porque ele está fazendo uma defesa diante de judeus que estão com raiva dele, porque ele está ministrando para os gentios. Esses judeus rebeldes achavam que os gentios não mereciam ser salvos, eram combustível para o fogo do inferno. E ele vai contar para esses camaradas: olha, eu resisti para os gentios. Confira aí comigo, versos 17 a 21. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisões, nas sinagogas, e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardava as vestes que o matavam, mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Sabe o que está acontecendo aqui? Paulo, por um momento na vida dele, ele pensou o seguinte: eu vou ser o grande líder da igreja de Jerusalém. Logo que ele voltou da Arábia, que ele subiu de Damasco para Jerusalém, os apóstolos eram iletrados, os apóstolos eram galileus, Jerusalém era a capital intelectual da teologia, e ele pensou: esses caras não vão dar conta. Eu tenho o melhor currículo, eu tenho a melhor performance, eu tenho a melhor qualificação, eu vou ser o cara lá. Quando ele chega lá, não foi acolhido. Depois de ser acolhido, os helenistas querem matá-lo. Os membros da igreja falaram: você tem que ir embora da nossa igreja. Ele não foi, não. Aí Deus chegou para ele, enquanto ele estava no templo, falou: vai embora, vai embora. Ele disse: Deus, eu não vou não, só porque o senhor já estava cometendo algum equívoco aí, porque o senhor sabe que eu sou o cara. Eu persegui a igreja aqui. Quando matou Estevão, eu estava lá, consentia nisso. Ele está argumentando, zoando com Deus: Deus, o senhor não vai fazer isso comigo, não. Eu sou o cara para ficar aqui. É aqui que eu quero ficar. Deus: vai, pode ir embora, pode arrumar as malas e ir embora. Pode ir embora. Vai que eu vou te enviar para longe, para quem? Para os gentios. Agora, escute a reação da multidão que quer matá-lo quando ouviram falar em gentios. Verso 22. Leia o verso 22 comigo. Ouviram-no até essa palavra. Para um pouquinho. Qual era a encrenca de Deus com Paulo? Gentios. Eles não achavam que os gentios pudessem ter a oportunidade de salvação. Salvação é para nós somos o povo de Deus, nós somos os eleitos de Deus, nós somos os amadinhos de Deus. Gentio tem que morrer. Até essa palavra eles escutaram. Ouviram até esta palavra, então gritaram, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si suas capas, atirando poeira para os ares. Ô, gente, que coisa maluca, não? A ira é um negócio descontrolado. Descontrolado. Joga poeira, joga capa, mata, tira esse cara, mata. Aí o comandante começou a trabalhar. Versículo 24. Ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza. E que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamava contra ele. Presta atenção que os romanos eram meio malucos também, né? Justiça era um negócio meio torto para eles. Ele não sabe quem é Paulo. Ele só sabe que tem uma multidão contra o cara. Então faz o seguinte: chibata no cara. Chibata no homem. Vão saber
tem por trás desse cara aí, não deve ser boa gente. E a palavra aí, açoite no grego é tribulum. Era o açoite, gente, que era feito de cordas, de tiras de couro, com pontas de osso na ponta. Era chicote que arrancava couro do cara, arrancava sangue, arrancava carne. Agora veja você qual a reação. Versículo 25. Eu acho isso maravilhoso. Você leu o 25 comigo? Quando o estava amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito aceitar um cidadão romano sem estar condenado? Paulo era cidadão romano. E as leis romanas não permitiam bater num romano, nem prender um romano, sem um julgamento regular. Paulo está dizendo o seguinte: eu tenho direitos e vou defendê-lo. Crente não é bobo. Porque tem gente que acha que crente é bobo. Não precisa ser bobo, não. Você tem direito? Defende seus direitos. Sou cidadão romano e vocês estão querendo me bater sem um julgamento legítimo, correto, sem investigar a situação. Isso não é correto. E aí, qual a reação? Versículo 26. Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: diz-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Você comprou, não comprou? Podia comprar. Ou podia receber esse direito também por uma honraria, uma pessoa que prestou um grande serviço. Ele podia receber esse título. Ou podia receber por direito de nascimento. Você nasce no Brasil, você é o quê? Brasileiro. Você nasceu na província romana, Cilícia, romano. Aí, versículo 29. Imediatamente se afastaram os que estavam para inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandaram amarrar. No dia seguinte, querendo certificar dos motivos que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou perante eles. Preste atenção aqui, que coisa fantástica. O que era o sinédrio, gente? Tribunal Superior Religioso dos Judeus. Os romanos entendiam isso, respeitavam isso. O sinédrio era formado de 70 membros, liderado, presidido pelo Supremo, pelo sumo sacerdote. Quem que estava acusando Paulo? Os judeus rebeldes. Quem era a suprema autoridade sobre os judeus em Israel? O sinédrio. Então vamos dar uma chance para esse cara agora falar ao sinédrio. Vão dar liberdade para ele se defender diante do sinédrio. Vão tirar a turba, desculpa da expressão bem, a caterva ignara, ou poviléu, que nada sabe, e vamos levar esse Paulo para o Supremo Tribunal dos Judeus, para que lá ele possa fazer uma defesa ampla e irrestrita. E então a liderança judaica possa entender melhor essa situação e se posicionar. A providência de Deus na vida dele. Ok, ficamos por aqui para entender essa saga de Paulo. Tudo isso não foi surpresa para ele. Tudo isso ele tinha plena consciência que aconteceria. Mesmo sabendo que a providência era carrancuda, ele não deu marcha ré. Ele tinha um plano, era cumprir a carreira, o ministério que Deus confiou para ele, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a termos essa fibra, a não sermos crentes assim, gelatina, a termos uma estrutura granítica, uma postura digna do evangelho, como essa do apóstolo Paulo. Vamos ficar em pé? Vamos orar a Deus?
Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que é tão preciosa para nós, tão instrutiva, tão saudável, tão salutar, tão encorajadora. Nós te agradecemos pelo exemplo do apóstolo Paulo. E nós te pedimos que tu nos ajudes, Deus, porque quando nos comparamos com este homem, percebemos que nós estamos muito aquém, muito aquém. Pedimos-te que tu nos fortaleças, que tu nos encorajes, que tu nos dês, Deus, uma vida cristã maiúscula, que tu nos dês, Deus, um coração pronto a te honrar e a te obedecer. Ainda que isso nos custe a própria vida, o que importa fazer a tua obra? Cabe a ti nos dar vida ou tirar a nossa vida. A nossa vida é tua, e nós queremos estar no centro da tua vontade. O que nós te pedimos é que tu nos dês coragem, para não abrir mão dos princípios e valores, por causa da pressão ou da perseguição. Dá-nos coragem, Deus, se preciso for, para morrer pela nossa fé. Sustenta a tua igreja, fortalece o teu povo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, queridos, um bom dia, bom almoço, e que vocês retornem com a graça de Deus, para o culto das 7.